Olá, pessoal! Vamos hoje montar uma escala termométrica. Professor, o que é escala termométrica? É uma escala que mede a temperatura, só que nós vamos criar uma escala que pode usar o nosso nome, inclusive. Eu aqui vou montar a escala Odone de temperatura. Olha só que legal! Como é que a gente faz isso, prof? Como é que a gente monta uma escala de temperatura com o nosso nome? Bom, vamos lá. Vamos pegar essa escala Odone de temperatura, né? Inclusive ficou O, parece que é um O elevado na potência O. Tá? É o que deu, né? Bom, vamos dizer, por que eu vou criar uma escala, prof? Se tem a escala de Celsius, que é fantástica. Eu digo, é verdade, a escala de Celsius a gente tem uma noção muito grande dela. Se eu digo para vocês, ó, tá 15 graus lá fora. 15 graus, vocês já estão entendendo que é 15 graus Celsius e que está friozinho lá fora. A gente usa muito essa escala de temperatura e ela está meio que na cabeça da gente, escala de Celsius. Celsius foi muito esperto e inteligente, porque ele fez assim, ó, ele pegou a água como substância termométrica e falou o seguinte, ó, ponto de fusão da água, 0, ponto de ebulição da água, 100. Veja, ele criou a escala centígrada, são 100 graus de diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que fica muito fácil para a gente entender a graduação, as temperaturas. Bem joia, né? E substância termométrica é a substância que a gente escolhe para criar a escala de temperatura. Nós vamos escolher a água também e vamos usar a escala de graus Celsius como escala padrão comparativa, né? Olha só, então, qual seria a temperatura correspondente a 25 graus Celsius em graus Odone? Eu lancei essa perguntinha porque no final a gente pode respondê-la e entender como é que a gente transforma de graus Odone para graus Celsius. Bom, vamos criar a escala. Qual é o primeiro passo? Estabelecer os valores para a fusão e ebulição da água. Ou seja, vou pegar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, só que eu que vou escolher os valores. Pode ser, sei eu, ano de nascimento do pai, ano de nascimento teu, ano de nascimento da mãe, ano de nascimento teu, né? Pode ser o que você quiser, os números que você quiser, né? Sempre, claro, o número menor para a fusão e o maior para a ebulição. Olha só, então eu vou pegar a escala aí, tá? De Celsius de graus Odone. Eu vou escolher 5 graus Odone, tá? Para o ponto de fusão da água. Doni, por que tu escolheu 5? Ah, porque com 5 anos eu ganhei minha primeira bicicleta. E vou dizer para vocês, isso foi muito importante para mim, eu ganhei do meu avô, tá? E foi muito importante para mim ter ganho essa bicicleta. E vou escolher o ponto de fusão da água, escolhi 5, né? O ponto de ebulição da água, eu escolhi 20. Escolhi 20. Por que 20, professor? 20 porque aos 20 anos eu decidi que ia seguir a carreira de professor. Eu já vinha trabalhando já com aulas, mas ainda não tinha decidido ainda se seria professor ou não. Com 20 anos, eu tomei a decisão de que essa seria a carreira que eu iria seguir. Então, ó, são duas datas importantes para mim, duas datas de idade, né? Importantes para mim que eu coloquei aí. E aí, aqui eu coloquei uma temperatura em graus Odone que tem um equivalente em temperatura em graus Celsius. Né? Tem o equivalente lá. Ó. Então, vocês podem observar. Ó. Então, aqui ó, eu tenho graus Odone, tá? E aqui eu tenho graus Celsius. Vamos fazer só uma suposição, uma coisa simplesinha. Aqui é 50 graus Celsius, tá? Então, qual seria aqui a temperatura em graus Odone? Ah, professor, eu vou pegar esse intervalo aqui e dividir por 2. Vou pegar esse intervalo e dividir por 2. Né? É mais ou menos assim. Cuidado, a gente vai ver como é que funciona, tá? Depois tu vai ver. Mas tem a ver, mas não é isso aí ainda, tá? Então, muito cuidado. Vamos responder aquela perguntinha depois, tu vai ver. Né? Muito bem. Segundo ponto, estabelecer a proporção entre a escala de Celsius e a escala de graus Odone. Olha só, qual é a proporção? A escala centígrada, que é a escala de graus Celsius, tem 100 pontos de diferença entre a fusão e a ebulição da água. Na minha escala, é ou não é verdade? Tem quantos pontos de diferença? Aqui, o delta de temperatura, que eu tenho aqui, o delta T, tá? Que é o que eu vou ter que calcular. Professor, mas para calcular esse ΔT não é só fazer 20 menos 5? Perfeito, só fazer 20 menos 5. Se eu quero fazer uma relação com a escala de Celsius, é só dividir por 100. Então, eu crio uma proporção. 20 menos 5 dá 15. Se eu dividir por 100, dá 0,15. Então, quer dizer que 1 grau Celsius é 0,15 graus Odone. Tá? Então, se eu tiver 2 graus Celsius, eu vou ter 0,30 graus Odone. Isso para um delta. Isso aqui para uma variação. Se eu tenho que calcular uma variação, tá? Eu posso usar um delta de temperatura, eu posso usar isso como comparativo. Por exemplo, o sujeito me diz, olha,
houve uma variação de temperatura aí de 10 graus Celsius. De 10 graus Celsius, então eu multiplico por 0,15, 10 vezes 0,15, houve uma variação de 1,5 graus Odone. Para ΔT, essa é a relação que a gente tem que ter. Agora, veja bem, ó, eu tenho que agora montar uma equação matemática que estabeleça a relação entre as duas escalas. Como assim, prof? Uma relação entre a escala de Celsius e a escala de graus Odone. Primeiramente, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. O ponto de fusão que eu escolhi para a água é, olha lá, 5. E o ponto de fusão que o Celsius escolheu é 0. Então, nós temos uma diferença aqui, que ela vai ter que aparecer na equação ali. Como é que eu faço essa equação, então, prof? Bom, eu sei que cada 1 grau Celsius é 0,15 graus Odone. Isso é um ponto muito importante, tá? Então, se eu quero a relação, o que eu faço? Ó, a temperatura em graus Odone vai ser igual a 0,15 vezes a temperatura em graus Celsius, tá? Se eu tiver 10 graus Celsius, vai dar 1,5. Mas, Odone, isso é a variação de temperatura, né? Isso não é a temperatura, perfeito. Para eu achar a temperatura, eu tenho que agregar a diferença do ponto zero que existe. E a diferença é 5 graus. Prof, se eu escolhesse menos 5 aqui, aqui ficaria menos 5? Exato. A temperatura que eu escolhi para o ponto de fusão da água é que vai ficar aqui, ó. Aqui ficou a temperatura que eu escolhi para o ponto de fusão da água, certo? Pode ser qualquer valor. Oi, que FF bem feio, prof! Esse ponto aí parece um... Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Esta seria a equação que relaciona os graus Odone com os graus Celsius. Vamos marcar ela em amarelinho aqui. Então, qual seria? Ó, uma temperatura em graus Odone é 0,15 vezes a temperatura em graus Celsius mais 5. Tá, prof, mas a gente quer saber o seguinte, ó. Qual seria a temperatura correspondente a 25 graus Celsius em graus Odone? Ah, bom, é isso que você quer saber? Então tá, ó, é só fazer o cálculozinho, ó. É 25 graus Celsius, né? Agora tu vai fazer o quê? Vai ter que multiplicar por 0,15 e somar com 5. Qual é o valor que a gente obtém? Qual é o valor que a gente obtém? A gente obtém o valor de 8,75, né? Que eu estou aqui, né, marcando em azul. Tá certo? Show de bola, né? Montar uma escala. Tu pode montar a escala a hora que tu quiser, né? E a gente consegue entender as relações que existem entre as escalas termométricas, que se relacionam uma com a outra. Odone, eu poderia usar no dia a dia esses graus Odone? Claro que poderia, né? Mas não é uma escala muito interessante para usar no dia a dia. Daria muito número com vírgula, né? Tá bom, gente? Show de bola, um grande abraço e a gente volta.